Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com Davidson Calheiros. Ele que é professor universitário de pós-graduação e vice-presidente licenciado do Conselho Regional de Administração de Alagoas. Ele é servidor público de carreira e filiado ao Partido Verde. Bem, Davidson, é um prazer recebê-lo aqui no Frente a Frente para a gente discutir política partidária, enfim, e as questões que levam você a enveredar por esse caminho. Então, inicialmente, nos diga, o que leva um servidor público de carreira, 28 anos, não é, de serviços prestados, anunciar a sua pré-candidatura a vereador de Maceió? Então, Gorete, é um prazer estar aqui no Frente a Frente. Esse programa que eu sou assíduo telespectador, né? Obrigada. Então, estar aqui é uma honra para mim. Para responder a tua pergunta, você vai me permitir fazer uma regressão para lá, para 1996, quando eu ingresso na administração pública e me deparo com um mundo que até então não era meu mundo. O seu telespectador não sabe, você também não, mas eu fui jogador de futebol até os 19 anos. Que bom! E como eu não tinha experiência, eu me deparei com o mundo das licitações. E aí fui me apaixonando por aquela temática, né? E 28 anos após, a gente está aqui para colocar o nosso nome, né? Como pré-candidato a vereador por Maceió, porque a gente entende que já ganhou bastante experiência na administração pública e é conhecedor dos problemas que a nossa cidade tem, e são muitos. Pois bem, o que contribuiu para essa tomada de decisão aos 50 anos de idade? Perfeito. Só aos 50 anos? Só aos 50 anos. Então, é uma soma dos 28 anos na administração pública, mais 6 anos à frente do Conselho Regional de Administração, hoje licenciado por causa da eleição, por força da lei eleitoral, somado a essa vivência que eu tenho em licitações, né? Atuando junto a outras prefeituras e conhecedor dos nossos problemas da cidade. Então, a gente entende que tem as ferramentas necessárias para que a gente seja um bom político, porque a política vai me trazer mais ferramentas ainda para fazer o que eu já faço no meu dia a dia. Qual o seu olhar crítico sobre a cidade de Maceió? Então, entendo que a periferia precisa muito de questões como mobilidade urbana, questões relacionadas à saúde, questões relacionadas à assistência social. A gente entende que essa semana, por exemplo, eu passei ali por perto da Levada com o meu automóvel e eu vi que era impraticável andar ali. E é interessante que aquela região até projeto tem e nunca se olha, né, historicamente, não direcionada a uma única gestão, mas Isso. historicamente aquela região ela não tem nenhum tipo de investimento. Isso. Além disso, tem o nosso famoso e velho mercado, né, que há muito tempo se fala que ele vai ser revitalizado e a gente não vê isso acontecer na prática. Os ônibus continuam, assim, a gente só continua com o mesmo modal há muitos anos, é só ônibus, A gente precisa investir também em outras modalidades de transporte urbano, como em outras grandes capitais. Então, Maceió precisa avançar em muitos sentidos, sobretudo na periferia da cidade. Quando você fala em experiência comprovada, qual é o direcionamento desse entendimento sobre gestão? Então, eu sou de formação administrador. E quando eu cheguei no Conselho Regional de Administração, uma autarquia federal que já vai completar 35 anos no ano que vem, eu percebia que ali também a gente precisava fazer parte do corpo diretivo. Eu cheguei como registrado, passei a ser diretor e há quase 4 anos estou na condição de vice-presidente, como você bem frisou, licenciado por causa da eleição. Então a gente percebeu que naquele momento a gente precisava valorizar a categoria, a gente precisava fazer parcerias com instituições, com órgãos de fora daquele muro do CRA, do Conselho de Administração, e nós colocamos uma cara nova, a cara da gestão, do planejamento estratégico, da inovação. Então, assim, isso a gente também quer levar para a Câmara de Vereadores. E que compromisso deve ter um gestor diante da sua cidade? O compromisso de olhar para o outro,
eu costumo dizer, e aí tem algo que eu queria abrir para você e para os seus telespectadores. Recentemente, eu fui um dos poucos aprovados na maior escola de políticos do Brasil, chamado Renova BR. Então, eu sou um dos poucos alagoanos. Na verdade, foram 36 mil inscritos e só 504 escolhidos no Brasil inteiro. Eu fui um deles. Parabéns. Concluí meu curso porque eu queria aprender política também estudando nas cadeiras escolares. Então, esse entendimento significa estar mais apto à gestão? Isso, eu queria unir, quando eu fui para o Renova, eu queria unir gestão, que é da minha profissão. Eu queria unir a experiência na administração pública, porque já ocupei cargos de coordenação dentro da Prefeitura de Maceió, como, por exemplo, coordenador do setor de contratos, diretor-geral de gestão, e entre outros. E unir isso com uma escola que pudesse dizer, olha, os caminhos para ser um político inovador, um político que vai ter um gabinete aberto para a sociedade, o caminho é o Renova. E a minha formatura aconteceu há pouco tempo atrás, no dia 8 de junho, lá em Recife, num momento muito bonito e que eu trago com muito orgulho isso e quero colocar isso à disposição da sociedade. Pois é, o senhor falou que sobre Maceió, uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, né? E enfrentando os problemas sérios, citou aí as desigualdades sociais, tem a questão do trânsito na cidade e tem ainda essa questão das enchentes, que Rio Grande do Sul deu exemplo para todo o país. E aí o Partido Verde, do qual o senhor é parte, digamos assim, tem tudo a ver esse cuidado com a natureza, com a incidência que ocorre de desmatamento, que deixa as cidades, né, mais vulneráveis a esse tipo de tragédia. O que dizer sobre essas questões? Exatamente. Falando do Partido Verde, nós temos um partido, e o primeiro Partido Verde que se tem na história é lá em 1972, lá na Austrália. Então, o primeiro Partido Verde do mundo surge na Austrália. E na década de 80 ele vem para o Brasil. E eu me identifico muito com o Partido Verde, tem seus 12 valores, Gorete, e um deles é a questão da ecologia, do meio ambiente. E a natureza está dando respostas, ou seja, o homem precisa parar de agredir a natureza porque ela vai dar a sua resposta mais cedo ou mais tarde. E o Partido Verde está imbuído não de hoje. O Partido Verde surge com essa necessidade de fazer com que a população seja conscientizada da importância que tem de cuidar do meio ambiente. E esse é o mote maior do nosso partido. Desenvolvimento econômico mais sustentável, né? Exatamente. E é possível. Sim, é possível, é possível. A gente tem aí o boom dos carros elétricos, a gente tem a automação, ou seja, a gente tem os produtos que são biodegradáveis, as geladeiras que não atingem mais a camada de ozônio. Então, assim, é preciso que essa conscientização parta de todos, não só do Partido Verde, mas de todos os outros partidos, porque isso é a defesa da sociedade, né? A gente está lutando pela nossa própria sobrevivência das nossas gerações futuras. A sociedade entende essa bandeira do Partido Verde, né, que vai de encontro aos danos ambientais e à promoção da vida de uma maneira mais, digamos assim, única, não é? Porque o valor da vida está em tudo que a gente faz, em todas as ações. Então, isso é algo que está sendo construído ao longo da existência do Partido Verde. A gente tem encontrado realmente dificuldades porque a gente tem uma luta, às vezes até desigual, com a sociedade capitalista, né? Então... Do lucro. Exatamente. A sociedade que visa só o lucro. O lucro. E o lucro, ele deveria vir atrelado a questões ambientais, né? A gente lembra, por exemplo, da cidade de Cubatão, né? Sim. A cidade de Cubatão era um péssimo exemplo para o Brasil e para o mundo. Hoje, Cubatão vive outra realidade. E é possível, a gente lembra de rios na Europa também que foram despoluídos. A gente tem aqui essa tentativa de despoluir o Salgadinho há décadas e a gente não consegue, né? Então, assim, há um esforço do partido para que haja essa conscientização da sociedade nesse sentido. No caso do Salgadinho, que o senhor bem colocou, tem a ver com o entendimento, eu diria, a essa altura, tripartite, né? É uma questão a ser resolvida por meio do governo federal, estadual e municipal. Perfeito. Todas as vezes que a gente percebe que, a nível de Brasil, a gente consegue vencer certos desafios, como a despoluição do Salgadinho,
e entre outros exemplos, a gente percebe que quando há essa união tripartite e mais uma coisa, Gorete, a vontade política, né? A vontade política, quando se sobressai, a gente consegue, vamos lá, a gente passou décadas para poder fazer a duplicação da rodovia L101 Sul. Houve a duplicação, mas não colocaram a via para bicicletas, né? Isso. Eu não consigo entender até hoje por que aquela duplicação não visualizou a necessidade que houve e há mortes por conta disso. Sim, inúmeras mortes de atropelamento de ciclistas, que os ciclistas hoje precisam treinar, e aí eu passo ali de manhã quando eu vou para algum interior, né, ministrar meus cursos, enfim, fazer alguma consultoria em prefeitura. Eu percebo que para que o ciclista possa treinar, ele tem ali uma moto, uma caminhonete, um carro que está guiando para ele não ser atropelado. Exatamente. Né? Mas espaço tem, né? A gente percebe que espaço tem. Pode falar. Não, espaço tem para se ter ciclovia, de um lado e do outro, né? Exatamente. Não foi por falta de espaço. Por falta de prioridade. Isso. Que correto. A população paga amargamente. Né? Pois bem, nesse cenário de dualidades, o senhor acredita que a população ela é predisposta a acreditar que a ação dela vai contribuir para mudar a qualidade de vida da sociedade? Eu sou um cidadão engajado e eu penso que se a gente tiver essa corrente aí do bem, por exemplo, todas as semanas, eu sou só um, mas se muitos fizerem isso, a gente faz uma grande corrente. Todas as semanas eu pego meu lixo reciclável, coloco lá numa lixeira específica para isso e levo numa cooperativa. Então, assim, a gente precisa de mais cidadãos assim engajados nessa corrente. E chegando na Câmara de Vereadores, a gente vai defender muito a corrente do ambientalismo, a questão da ecologia, da sustentabilidade e do como fazer com que a sociedade se engaje nessas causas. Essa pré-candidatura acredita, por exemplo, no envolvimento comunitário para obter resultados satisfatórios para a comunidade? Então, nós vamos ter um gabinete aberto para a sociedade, para que a sociedade, por exemplo, em audiências públicas que possam discutir isso. A gente precisa ouvir a sociedade. Não há mais espaço para o político que se fecha no gabinete e decide tudo com seus assessores. Esse é o político do passado. Eu pretendo ser o político do futuro. Mas observa-se que os parlamentos, as câmaras municipais têm aberto essa discussão. E não é de agora, né? Precisa-se, digamos assim, ter mais permanência, né? Talvez nas câmaras municipais, porque no parlamento, nas assembleias, isso é uma constante, na verdade. Eu tenho a experiência de ter passado meus últimos 3 anos dentro da Câmara de Vereadores, como assessor parlamentar. E a gente percebe que a audiência pública é uma grande ferramenta de escuta da sociedade. Agora, precisa ir mais além. Eu preciso escutar e transformar aquilo em ação que dá retorno para a sociedade. Precisa ser propositiva e dentro da perspectiva de realização do que é necessário, né? Sim, sim. Eu acho que a gente tem que colocar, os políticos têm que colocar isso como pauta do mandato. Não é uma pauta sensacionalista, não é uma pauta para o voto, não é uma pauta que só apareça na eleição. Isso tem que ser uma pauta permanente. E assim a gente está caminhando. Não só porque somos do Partido Verde, mas que como cidadão eu defendo essa pauta há muito tempo. Como também defendo a pauta das mulheres. Né? O Partido Verde tem como um dos seus 12 valores as mulheres. Quando eu assumi a vice-presidência do Conselho de Administração, nós criamos, inclusive, a comissão especial ADM Mulher, porque ela não existia. E se existia, existia apenas de direito, mas não de fato. Hoje ela é uma comissão atuante. Então, assim, é preciso que a sociedade conheça quais são nossas pautas reais e não as pautas de momento, né? Porque é o modismo ou porque a mídia está divulgando. Eu acho que você precisa defender que pautas você vai levar para o legislativo. Essa questão das mulheres é algo muito amplo, né? E agora a gente vê uma discussão nacional sobre criminalizar o aborto de uma mulher que foi estuprada. É uma coisa absurda. Sim. Sim. Como o senhor vê um retrocesso como esse? Eu vou utilizar a sua própria expressão, um verdadeiro retrocesso. A gente não pode transferir a responsabilidade de uma pessoa que cometeu um crime, que é o estuprador, né, para a mulher. A mulher, eu acho que ela tem que ter o direito de decidir. Acho que parte daí, certo? Então, se ela não tem o direito de decidir, e se ela decide, ela será punida,
aí está o retrocesso. Pois bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe Deivison Calheiros, professor universitário de pós-graduação e vice-presidente licenciado do Conselho Regional de Administração de Alagoas. Um servidor público com 28 anos de experiência no setor, filiado ao Partido Verde, que lança agora sua pré-candidatura a vereador em Maceió. Quando o senhor fala construir, acredito que podemos construir uma Maceió mais inclusiva e próspera. O que está contido nesse contexto? A gente estava discutindo há pouco a questão de ouvir as necessidades do maceioense. Eu nasci em Maceió. Eu vivo em Maceió há 50 anos. E Maceió, do alto dos meus 50 anos, eu vejo que há problemas da época que eu nasci. E que continuam os mesmos. A gente acabou de falar aqui no mercado, a gente falou uma série das enchentes, né? Maceió não aguenta meia hora de chuva, Gorete, né? Então, assim, quando a gente está falando de inclusão, a gente está falando de ouvir realmente a sociedade. O que é que eles pensam? O que é que eles querem para a sociedade? O que é que eles querem para o dia a dia? O que é que o pai quer para o seu filho? O que é que a mãe quer para o seu filho? Será que, por exemplo, que as creches que foram abertas atendem a necessidade daquela mãe? Essa questão das creches é algo que me chama a atenção, porque constitucionalmente é uma obrigação dos municípios. Aqui em Alagoas está tendo uma inversão, né? O governo do estado tem construído mais creches, proporcionalmente falando, que alguns municípios, incluindo Maceió. Como o senhor vê essa questão? Então, não só creches, eu acho que assim, o município de Maceió, e aí isso é histórico, né? A gente não está direcionando apenas a atual gestão, mas as gestões que se passaram também. Houve essa inversão não só no sentido de creches que constitucionalmente devem ser papel do município, isso a gente vê também problemas na educação, a gente vê que as grandes obras de mobilidade feitas em Maceió partiram do governo do estado. Então, assim, é preciso que na Câmara de Vereadores, os vereadores façam essa cobrança para o Executivo. Ou seja, quando a gente fala de inclusão, a gente está falando principalmente de eu preciso ouvir a sociedade, a necessidade dela e transformar isso em resultado, para exatamente atendê-la no que ela precisa. Pois bem, experiência comprovada e um histórico de serviços prestados à sociedade. O senhor tem martelado nessa questão. Por quê? Tenho, porque nesses meus 28 anos... Uma oportunidade a quem não fez parte desse universo também não seria válida? Sim, com certeza. Mas assim, comprovadamente, os meus 28 anos foi de servir ao público. Eu me considero, na essência, um servidor. Eu sei o que significa servir, porque ao longo... Só de Secretaria de Saúde do município, eu passei 25 anos. Eu sei o funcionamento Sim, da máquina. Exatamente. Eu sei como a máquina funciona, eu sei quais são as necessidades que os usuários do SUS possuem. Eu sei, inclusive, de que forma a gente pode ajudá-los chegando à Câmara de Vereadores, né, com emendas parlamentares, com projetos de lei, com indicações e outros instrumentos do Legislativo. Então, assim, nossa experiência... Além disso, faço um trabalho voluntário há décadas também. Então, o próprio trabalho... Em que área, Deivison? Com populações em situação de vulnerabilidade social, população de rua. De rua. E é uma causa que já decidia, uma causa pessoal, independentemente do partido, independentemente
de ser anseio da Uma sociedade. causa É cidadã. uma causa cidadã e uma causa minha mesmo, de muito tempo. Eu acho que assim, a gente não pode mais aceitar que um nosso irmão, ele precise dormir numa calçada. A gente precisa melhorar os centros de atendimento à população de rua. A gente precisa criar mais e dar mais condições aos que já existem, né? É uma causa nobre. É uma causa nobre e é óbvio, não só fazer isso, mas também gerar emprego, capacitar essas pessoas. Elas podem sair da rua se forem capacitadas. Se tiver essa oportunidade, né? Sim, sim. Recentemente o Tribunal de Justiça fez um belo trabalho. A Justiça, me perdoe, a Justiça Federal fez um grande trabalho de atendimento à população vulnerável e eu estive presente como voluntário e ali eu tive ainda mais vontade de seguir para o legislativo, porque eu pensei, como vereador, eu posso mudar realidades de muitas pessoas. Como o Partido Verde está estruturado, digamos assim, nesse aspecto da experiência na política? Perfeito. A gente tem aí lá da década de 80, quando a gente lembra do Fernando Gabeira, né? Sim. Então, desde lá... Uma referência nacional. Uma grande referência nacional, né? O Fernando Gabeira. Então, desde lá, o partido vem se estruturando com grandes nomes, né? Na política. A gente tem, inclusive, o nosso deputado alagoano, né? Que é do Partido Verde, o deputado Silvio Camelo, né? O Partido Verde tem ocupado alguns postos importantes dentro das instituições públicas e fazendo um bom trabalho. Porque a gente acredita muito nos quadros do Partido Verde. E não é à toa que entendi que poderia somar com o Partido Verde diante dessa minha trajetória. O senhor é professor. Sim. Como o senhor avalia a relação do poder público com os profissionais da área? Então, eu sou professor há mais de 20 anos. Professor de graduação eu fiquei durante 16 anos. E hoje dou aula somente em pós-graduação, tá? Eu também tenho um pé no direito, eu sou pós-graduado em direito público e hoje dou aula nos cursos de pós-graduação em direito, mais voltado para a área de licitação. E essa relação precisa melhorar. Estamos passando, inclusive, um momento difícil, ou seja, um momento onde as greves estão sendo instaladas, né? E aí os sindicatos, é óbvio, que aproveitam o momento para que hajam as negociações, mas é preciso ouvir melhor os professores, que são uma das categorias mais importantes para a nossa sociedade. É a base de todas as profissões, né? Sim. Você se tornou essa grande profissional por causa também dos professores que passaram pela sua vida. Eu do mesmo jeito. Então, tudo que eu sei, eu aprendi numa sala de aula. Pois é, profissionais que precisam de formação continuada, que precisam implementar a inclusão. Isso, correto? Porque a educação está distante de quem mais precisa. Né? Sim, sim. Há um déficit histórico praticamente em todo o país. Além disso, tem uma inversão. Quando você chega nas universidades federais, não é o pobre que está lá, né? A gente precisa inverter essa lógica. Mas há quem seja contrário às cotas. O senhor, em relação às cotas, o que diz? Eu entendo que as cotas devem ser mantidas enquanto a gente não tiver um grande programa que possa qualificar o menos favorecido para chegar na universidade. Como a China conseguiu que tem uma situação inferior à nossa. Isso. E conseguiu reverter essa situação. Sim, né? a educação mudou a China, mudou a economia da China. A China hoje ela é uma superpotência por causa dos investimentos em educação, não tenha dúvida, Maria. A importância da inclusão digital e tecnológica, como o senhor vê dentro desse contexto? Eu tenho essa experiência prática para te falar. Quando nós chegamos no Conselho de Administração, nós tínhamos 2 automóveis. Você vai entender onde é que vai se encaixar a sua pergunta. Nós tínhamos 2 automóveis. Para que serviam? Para fazer fiscalização. Então, o que é que nós fizemos? Nós fizemos um leilão dos 2 automóveis porque entendíamos que naquele momento era melhor pegar aquele recurso dos automóveis e investir em automação, investir em tecnologia, em inteligência artificial. Então, hoje, a fiscalização do Conselho é totalmente voltado para a inovação e a tecnologia. Por exemplo, se hoje uma empresa voltada para a administração faz uma inscrição, um registro na junta comercial, esse registro chega para a gente em tempo real. Então, aquele automóvel que servia para fiscalizar em loco, ele perdeu o sentido. E aí eu economizo em quê?
eu deixo de ter manutenção do automóvel, IPVA do automóvel, seguro dos automóveis, o combustível do automóvel e o motorista também, enfim. Isso é a visão de solucionar os problemas do administrador Exatamente. nas suas corporações, né? Isso, e essa visão que a gente quer levar para a administração pública. É isso que a gente quer levar para o legislativo. A gente quer levar essa experiência, veja só, sem descartar o trabalho humano. Dá para fazer alinhar isso daí. Hoje a gente tem uma autarquia que está bem enxuta nas questões de planejamento estratégico, de administração, de gestão, e somos modelo para o Brasil inteiro. A nossa fiscalização é modelo para o Brasil inteiro, porque assim, quando a gente faz um convênio com um grande órgão, que é a Junta Comercial, e a Junta Comercial nos passa esse dado, significa dizer que ali a gente, além de usar a tecnologia, a gente entendeu o quanto é bom a parceria. A questão da inclusão, não é? Que se aplica a todas as áreas. Como o senhor vê? Então, vamos lá. Isso é um processo eficiente e inclusivo também. Sim, inclusivo. Até porque o que acontece? Quando eu starto um projeto, vamos dizer assim, que usa a inovação, eu abro espaço para outras carreiras. Perspectivas, né? Isso. Quando eu vou, por exemplo, numa universidade dar uma palestra para jovens que estão cursando administração, eu falo muito que eles precisam ser administradores voltados com um olhar no futuro. Por exemplo, a gente tem uma carência de administradores hospitalares. Sim. Mas a gente tem N hospitais, cada vez mais hospitais sendo construídos. E eles não têm um despertado para isso. A gente precisa de gestores na agricultura. Qual o diferencial que se pode ter na prática, no resultado, tendo um administrador com formação científica nesses ambientes? Então, a gente costuma dizer o seguinte, você não consegue, por exemplo, fazer com que um administrador, um advogado, um contador faça uma cirurgia. Porque primeiro que ele não tem habilitação, segundo que ele não tem habilidade, terceiro que ele não foi treinado. Mas, historicamente, todo mundo quer ser administrador, né? E a gente vem, enquanto Conselho Federal e regionais, a gente vem lutando para que isso não aconteça. Por quê? Porque a gente passa 4, 5, 6 anos nas cadeiras escolares, nas universidades, nas pós-graduações, justamente para que a gente leve esse olhar. Eu vou alinhar o que é que, vamos um hospital, o que é que o corpo técnico médico tem de experiência, somado à experiência do administrador, e isso sim, a gente vai trabalhar com métricas, vai trabalhar com indicadores, e vai deixar o médico, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, o dentista, enfim, para que eles façam apenas o trabalho deles. Cada um na sua função e almejando justamente esse bom resultado. Isso. Eu costumo dizer, Gorete, o seguinte, vamos imaginar que numa palestra para empresários eu faça a seguinte pergunta: quanto você gasta de energia elétrica na sua empresa? O dono da empresa, ele vai dizer, eu gasto R$300, eu gasto R$500, eu gasto R$1.000. O administrador vai dizer o seguinte, eu gasto 20% do meu recurso de custeio mensal de energia elétrica. Ou seja, mensura exatamente onde fica, se está acima ou está aquém do desejado, né? Exatamente. Eu vou falar de métrica, eu vou falar de indicadores, eu vou falar de resultados. Eu não vou falar de recursos em reais, porque 500 mil não tem nenhum significado. Exatamente. Então, assim, grandes empresas, grandes conglomerados têm nos ensinado muito como é que eu faço isso. Agora, ou seja, não adianta somente lançar os carros elétricos se eu não tenho um ponto de recarga. Quantos estratégicos, inclusive, dentro da mobilidade da cidade. Isso, e isso é gestão. E eu quero levar isso, falando aqui para os seus telespectadores, que são muitos, eu quero levar isso para o legislativo. Eu quero levar essa experiência do gestor para a Câmara de Vereadores. São discussões que pedem a participação popular, né? Sim, e lembrando que um gabinete de um vereador, de um deputado estadual, de um deputado federal, um gabinete é um organismo pulsante. Ele precisa de gestão. Ele precisa que as pessoas que ali estejam envolvidas pensem na sociedade. Eu estava na formação do Renova Brasil em Recife há pouco tempo, como já lhe disse, e eu ouvi um palestrante dizer algo muito importante. Ele disse o seguinte, se o político que você quer votar, o discurso dele é para ele, isso é um problema. O discurso do político tem que ser para a sociedade, para o outro.
né? Eu gravei isso e vou levar isso para o resto da vida, porque foi muito importante ter ouvido isso, porque antes de ser político, eu falo que hoje eu sou político porque eu tenho um diploma, né? Político não é só aquele que tem o cargo, né? Eu tenho um diploma de político, então o político ele precisa ter esse discurso. Eu já tinha esse discurso muito antes. Eu sempre servi a sociedade e eu quero continuar servindo a sociedade e utilizando a minha experiência para isso. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Em 1 minuto estaremos de volta. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe Davidson Calheiros, professor universitário de pós-graduação em várias pós-graduações, que se registre, vice-presidente licenciado do Conselho Regional de Administração de Alagoas, servidor público de 28 anos. 28 anos, quase 3 décadas na administração pública. O que ficou? Então, ficou que eu preciso aprender cada vez mais para servir ainda melhor a sociedade, porque a administração pública ela ainda é engessada. E se você me permite, eu queria adentrar um pouco na minha maior especialização, que são as contratações públicas. A gente hoje tem um país onde as licitações elas movimentam bilhões de reais. Bilhões de reais. Significa dizer que o poder de compra da administração pública é muito grande. Mas a gente, enquanto administração pública, precisa prover melhores condições para que, por exemplo, pequenos empresários participem desse processo. Democratizar o processo, seria por aí? É exatamente. Eu sou de uma época, né? A lei de licitações anterior, ela é de 1993, e 3 anos depois eu entro na administração pública, então eu sou de uma época que só quem ganhava licitações eram empresas grandes, Gorete. Então, inclusive a inovação e a tecnologia chegou com uma nova lei de licitações. Então, assim, o que é que fica, respondendo a tua pergunta? Fica o desejo, a vontade de trazer mais eficiência, mais transparência para dentro da administração pública. Isso é uma vontade que eu tenho, que é imensa. No âmbito da Câmara Municipal, quando se fala em mais experiência, qual é a intenção que está contida aí? É de mudar a forma de fazer a política partidária? É exatamente essa. O que acontece? Quando você fala que o político é experiente, é porque ele tem vários mandatos, né? Mas eu entendo que há uma nova geração, como a nossa, como a minha, que quer fazer uma política diferente. Uma política voltada para a inclusão, uma política voltada para a inovação. De resultados? De resultados, inclusive resultados práticos, voltando para a sociedade o que ela me pede. Então, porque, voltando para a questão da audiência pública, se eu faço audiência pública para falar sobre questões do meio ambiente, se eu faço uma audiência pública para falar sobre a dificuldade que as mães têm em relação ao acesso a creches, se eu faço uma audiência pública para ouvir, eu vou dizer aqui algo que a gente tem ouvido muito conversar, quem é que ouve a cultura? Ninguém está ouvindo a cultura, Marete. A gente precisa ouvir a cultura, precisa ver as pessoas que fazem cultura nesse país, nesse estado, nessa cidade, porque a gente percebe que é um segmento importantíssimo junto com o turismo e que não é ouvido. Do ponto de vista da identidade da população, né? Da identidade cultural. Isso, porque veja só, eu enquanto vereador no futuro, né, faço uma audiência pública para ouvir
os integrantes da cultura, quem faz parte da cultura maceiense. Eu preciso ouvi-los para depois transformar isso, usar os instrumentos que o Legislativo tem, para depois transformar isso em projetos de lei que favoreçam essas pessoas. Porque aí, se eu favoreço a cultura, eu vou favorecer também o emprego, a renda, o fomento e algo que a gente não vê sendo discutido no parlamento municipal, chamado economia criativa. O governo do Recife dá um show, por exemplo, quando ele revitaliza o porto da cidade, quando ele leva a festa no São João para Caruaru, porque o leigo, né, a população em si, pensa no forró, na banda, mas a economia criativa está viva ali, fortalecida. Só precisa de um estímulo. Exatamente. Né? Então a gente tem aqui o bairro do Jaraguá, que tantas vezes tentou ser revitalizado e não se consegue, porque tem que ser uma união, poder público e a iniciativa privada, essa união. Se só um fizer, só outro fizer, a gente não tem avanço. A gente vai ter coisas pontuais, como a gente já teve em alguns anos. Jaraguá já teve esse momento, né? Exatamente. E o que impede, na sua visão, é isso? A falta de um entendimento entre a classe produtora e a classe política no âmbito municipal? Sim, talvez. O que acontece? Se a gente não sai daqui, vamos lá, na minha área de licitação, por exemplo, muita coisa que eu aprendi foi saindo do estado para aprender fora. Eu preciso conhecer o que se faz de boas práticas fora de Alagoas. E eu acho que Recife é um bom celeiro disso, né? Você tem, não só Recife, como São Luís do Maranhão e outras capitais, que você tem um grande fomento para investimento na cultura e investimento também na revitalização de espaços como o Jaraguá. É preciso que poder público, e aí a Câmara de Vereadores tem um papel primordial disso, não só porque está instalado em Jaraguá, né? Não só por isso, mas porque a cena cultural da cidade... Nasceu ali. Exatamente. Era isso que eu ia chegar. Nasceu em Jaraguá. Ali, né? E por que isso não tem... Jaraguá, dos seus grandes prédios, da associação comercial, né? A gente tem lá aqueles armazém de artesãos. E o Jaraguá só é lembrado em alguns momentos, como no São João, como no Carnaval, mas eu entendo que o Jaraguá podia respirar a cultura o ano inteiro. Tem vida própria também, sim, né? Praça Dois Leões, Museu da Imagem do Som. A gente tem tanta coisa boa para viver em Jaraguá. E o que é que está faltando? Está faltando a tal da vontade política, Gorete. O entendimento coletivo, na verdade, né? Porque as representações da sociedade, em alguns momentos, também se calam. Sim. Isso é fato, né? Sim. Também concordo com você. Também não adianta os empresários, por exemplo, a sociedade civil organizada, só ficar esperando do poder público. Eu acho que essa é a união, né? Lá no Conselho de Administração, a gente costuma falar muito em parcerias estratégicas. Então, hoje, a gente tem parcerias estratégicas com quem? Com os outros conselhos, como o Conselho de Engenharia, o Conselho de Contabilidade. Nós temos parcerias com a AMA, Associação dos Municípios. Nós temos parceria com o Tribunal de Contas do Estado. Então, acho que, falando institucionalmente, quando você tem a parceria sólida, você consegue fazer essa movimentação. Então, parceria com Aliança Comercial, Federação do Comércio, Federação das Indústrias e Poder Público, junto, o Legislativo e o Executivo podem fazer mais, juntos. Pois é, sustentabilidade em todas as áreas é possível a partir desse entendimento, né? Sim, é totalmente possível. Eu sou um defensor ferrenho da sustentabilidade, não só da sustentabilidade ambiental, sim, no geral, mas da sustentabilidade econômica, né? E, como a gente já conversou aqui, envolver muito mais as mulheres nesse processo, tá? As mulheres estão dominando o mundo, ou seja, estão ocupando o espaço que sempre deveria ter sido delas. Como o PV entende a participação da mulher na política, não apenas indicando, mas investindo nas candidaturas também? Exatamente. O PV tem um programa de capacitação de mulheres para a política. O PV, inclusive, um dos 12 valores do PV essa da cidadania feminina. Importante esse passo, isso é um movimento do partido a nível nacional, aqui também em Alagoas. Nós teremos também candidatas mulheres, sim, e não só por causa da questão das cotas. Eu acho que assim, quando você entende a força da mulher, você só tem ganhos, porque não é a discussão do machismo e do feminismo, é a discussão de unir forças. Eu sempre digo isso, eu faço parte de um conselho onde 42% dos registrados são mulheres. No universo de 3 mil, surpreendente esses dados. 42% de mulheres. Então eu tenho que fazer um conselho voltado para as mulheres também.
nós temos 70% dos nossos servidores são mulheres. A gente tem uma comissão de mulheres, especial de mulheres, que são 5 mulheres guerreiras que atuam na comissão e voltados para os eventos. Hoje, inclusive, a gente vai fazer um evento muito bom da comissão. Então, assim, a mulher precisa estar nesse contexto. Ela não pode ser enxergada como algo que, vamos dizer assim, que somente quer ocupar espaço. A mulher, ela tem que ser enxergada como uma parceira em todos os campos da nossa vida, seja no campo pessoal ou no campo profissional. E é assim que eu enxergo. Agora falemos sobre fake news, verdades e mentiras. No ano eleitoral, elas ganham força, né? E os prejuízos são incalculáveis, não só para quem é candidato, se candidata, como para a sociedade. Perfeito. A gente vai voltar um pouco no tempo para falar das vacinas. Sim. Né? Desde que eu nasci, que recebi aquela vacina BCG, que meus pais me criaram no entendimento de que a vacina salva vidas. A vacina, ela consegue mudar indicadores da sociedade, né? E assim eu continuo. Eu tenho 2 filhas e minhas filhas também foram todas vacinadas, inclusive na Covid, né? Então, assim, eu acho que a sociedade, ela não pode mais aceitar o político da fake news. O político que não tem programa de governo, que não tem pauta, o político que só bate nos outros políticos e o político que se fortalece em cima das fake news. A gente tem que trazer a realidade, óbvio, né? Como a gente conversou aqui, a cidade de Maceió tem muitos problemas, tá? Mas eu não posso me valer disso para criar uma fake news, um factoide, para que eu possa enfraquecer o outro concorrente, o outro político. Eu acho que assim, a sociedade precisa de um debate real. Um acordo seria a saída, tentar um acordo para ter eleições limpas nesse aspecto? É possível? É um sonho? Entendo que, por enquanto, nesse momento, seria um sonho, uma utopia, né? O Partido Verde, ele é um partido de alguns... Eu entendo o Partido Verde como um partido de centro, alguns entendem como um partido de centro-esquerda, mas, enfim, o partido está disposto, está disponível a fazer quais acordos possíveis que sejam melhor para a sociedade. Mas não entendo que todos os partidos tenham essa mesma visão. Então, a gente vai viver... talvez a gente já esteja vivendo aí, nessa pré-campanha, já o início de uma batalha de fake news, né? Então, assim, acho que talvez numa próxima eleição, mas nessa acredito que ainda não. Lamentável. Porque ampliou o universo das fake news. Sim. Né? Vai de algo muito irrelevante para algo que determina a vida das pessoas. Sim. A gente, inclusive, teve pessoas que foram assassinadas por conta de fake news, né? Pessoas que foram confundidas. Não há nenhuma vantagem em se deliberadamente divulgar fake news. Não há vantagem para quem divulga, não há vantagem para quem replica. Eu acho que isso está se tornando uma doença na sociedade e precisa ser combatida veementemente com leis específicas, inclusive, para isso. Para a gente encerrar essa conversa, que setores, no seu entendimento, precisam de uma atenção urgente do poder público no âmbito da cidade? Então, eu começo com a mobilidade urbana. A gente precisa melhorar a quantidade de modais que a gente tem na cidade. Há décadas, como eu disse, eu tenho 50 anos e há décadas que os modais são os mesmos. As pessoas, se perderem um ônibus, por exemplo, só vai tê-lo disponível 1 hora depois. Exatamente. Então, a gente precisa investir em outros tipos de modais. A gente precisa se preparar muito mais para as enchentes, porque elas são frequentes. A gente precisa dar uma condição melhor. A gente ainda vê, Gorete, as pessoas chegarem de madrugada nas unidades de saúde, em pleno 2024, né? A gente vê muitas mães que não trabalham porque não têm lugares para deixar seus filhos. Então, os problemas se avolumam e são geralmente os mesmos. Então, essas áreas que eu acabei de citar são muito importantes para que a gente tenha um olhar voltado para a sociedade, porque esses são os maiores anseios, né? Porque, veja, não adianta somente matricular o aluno na escola e você divulgar o número de matrícula. Qual é a qualidade desse ensino?
esse aluno está saindo preparado para ir para a universidade? Esse aluno está sendo preparado para ser cidadão? Então, a gente precisa ter um olhar fora somente do quantitativo e sim da qualidade dos serviços prestados pela administração. Valorizar professores e alunos é a saída para o desenvolvimento? Com certeza, não só valorizar em salário, mas capacitar o professor, colocá-los em aulas de extensão, fazê-los fazer parte da discussão. Eu acho que já foi um grande ganho quando você tem a eleição direta para diretor de escola, mas Sim. a gente precisa avançar em muitas outras coisas. É o que se chama de gestão democrática, na sua Isso. essência, né? Isso. E essa gestão democrática eu quero trazer para o meu futuro gabinete. É ouvir a sociedade, é fazer um gabinete aberto para que a gestão seja democrática, fazer sempre essa união aí entre o que o legislativo pode fazer, com o que a sociedade precisa, e democratizar não só a escuta, mas democratizar também o resultado dessa escuta. Senhor Davidson Calheiros, lamentavelmente estamos no fim da nossa entrevista hoje. Algumas considerações? Sim, gostaria de dizer que foi muito bom estar aqui com você, Gorete, no Frente a Frente, e dizer que a sociedade precisa acreditar em pessoas, em cidadãos que estão melhores preparados para exercer a atividade política. Obrigada mais uma vez e boa sorte. Muito obrigado. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, Frente a Frente, também com você.